mais de 100 anos que quem quer casa vai ao crédito. Crédito Predial Português. Israel fecha fronteiras aos palestinianos. É a primeira consequência do atentado desta manhã que matou 19 pessoas. Eurico de Melo indisponível de momento para substituir Cavaco Silva. O vice-rei do Norte está cauteloso, espera pelo fim do tabu. Encontra Eduardo dos Santos Savimbi só daqui a um mês. A UNITA reafirma que não quer portugueses na UNAVEM 3. Boa noite. Fronteiras fechadas, mas processo de paz ainda em aberto. São as decisões tomadas esta noite pelo governo israelita em resposta ao atentado da Jihad Islâmica, que hoje matou 19 pessoas nos arredores de Tel Aviv. O governo de Rabin decidiu isolar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, mas ignorou o apelo do presidente Weizmann, que queria a imediata suspensão das negociações de paz com os palestinianos. Um dos feridos graves causados pelo rebentamento desta manhã morreu no hospital, aumentando para 19 o número de vítimas mortais. A Jihad Islâmica confirmou a autoria do atentado. Ambas as bombas foram transportadas por militantes da organização e pretenderam vingar os palestinianos mortos recentemente pelo exército israelita. O executivo de Rabin decidiu encerrar as fronteiras com a Cisjordânia e Gaza. Até nova ordem, milhares de palestinos que trabalham em Israel ficam proibidos de entrar no território. As negociações com a LP não foram suspensas, apesar do apelo do presidente israelita. A vaga de contestação aos acordos de paz subiu de tom. Os israelitas choram os seus mortos e acusam Rabin de pactuar com os árabes, enquanto os palestinos celebram a morte dos inimigos judeus. Rabin foi surpreendido pelo atentado quando se preparava para presidir a uma cerimónia em memória dos judeus mortos em Auschwitz. O mais famoso campo de morte dos nazis foi libertado há 50 anos. 2.000 sobreviventes e familiares das vítimas do Holocausto reuniram-se em Jerusalém para relembrar os mortos. A chama eterna em memória de mais de 1 milhão de mortos em Auschwitz. 2.000 sobreviventes do campo da morte partilharam em silêncio a oração do Rabi. 50 anos passados sobre a libertação do campo, continua bem viva a recordação desses anos negros. Auschwitz foi o fim da linha para judeus, polacos, ciganos e outros, os impuros, segundo Hitler. Começou aqui a solução final, o plano mais macabro e cruel deste século para erradicar o povo judeu da Europa. Ninguém sabe ao certo quantos morreram aqui. Estima-se que foram mais de 1,5 milhão de pessoas, 90% judeus. À chegada, os deportados eram divididos entre úteis e inúteis, os que não podiam trabalhar, os idosos, as crianças, as mães, os adultos debilitados iam para as câmaras de gás. Josef Mengele fazia a seleção mortal. A princípio, os judeus não sabiam o que os esperava no campo, mas à medida que a exterminação avançava, já ninguém ignorava o significado das colunas de fumo que saíam pelas chaminés. No auge do genocídio, chegavam a morrer 1.500 pessoas por dia. Milhares de corpos foram cremados. Quem escapou ao banho foi alvo das maiores atrocidades, servindo de cobaia para as mais bizarras experiências médicas. 50 anos depois da libertação do campo pelos militares do Exército Vermelho, Auschwitz é ainda o maior exemplo da barbaridade humana. Auschwitz, 50 anos. Ordem para destapar é a moda de Paris para ver na segunda parte deste jornal. Até já. Eurico de Melo diz que não está, por enquanto, disponível para suceder a Cavaco Silva na presidência do PSD, porque considera as suas funções de eurodeputado incompatíveis com o cargo. E acrescenta que, se Cavaco sair, caberá ao partido a última palavra para encontrar um substituto. Espero que o partido saiba adaptar-se ao que seja a vontade do Sr. Professor Cavaco Silva e encontrar, eventualmente, pessoas capazes de liderarem o partido
e fazerem parte dos órgãos diretivos do partido. Há uma grande percentagem que aposta em Eurico de Melo. Olha, totalmente disponível para o desempenho de qualquer função que seja compatível com o meu exercício no cargo de deputado no Parlamento Europeu. Portanto, está apto a aceitar a liderança do PSD. Eu penso que é incompatível em termos de espaço, em termos de tempo, e estou disposto a aceitar qualquer outro cargo, não diretamente executivo, mas onde eu possa contribuir muito diretamente e na primeira linha do partido para a vida do próprio partido e que está muito ligada, como sabe, à vida nacional. Se o exigirem. Eu penso, é uma solução que depende muito de mim e penso que, em último grau, até só de mim. E nessa altura eu saberei ponderar. Mas a minha disposição, como lhe disse há pouco, é manter o meu cargo de deputado no Parlamento Europeu e colaborar em órgãos do partido que sejam compatíveis com o exercício desse cargo. Eurico de Melo ainda cauteloso a menos de 24 horas do fim do tabu. Cavaco Silva anunciou para amanhã a revelação dos segredos que há 3 meses alimentam a vida política portuguesa. O líder do PSD vai dizer se fica ou abandona a presidência social-democrata e se recandidata a São Bento ou prefere apostar em Belém. Isso é matéria tabu em relação à qual ninguém me vai ouvir uma declaração, pelo menos até o final do mês de março. Eu, quando vou para um combate, quero saber quem é o meu general, senão eu não me meto no combate. Esta situação não se pode prolongar por muito tempo. As tropas unidas, firmes e convictas que nós possamos vir a juntar à nossa volta querem saber depressa quem é o general. E achamos que é útil que o professor Cavaco Silva, em primeiro lugar, saiba com o que é que conta da JSI, fica a saber, e em segundo lugar que esses dirigentes ou membros do governo sejam consequentes com aquilo que dizem e nos digam também com o que é que contamos até às eleições, se com gente para trabalhar, se com gente para dizer que está cansada e que se quer ir embora. Sou um firme adepto que ele só se deve decidir em março. Ouviu o Primeiro-Ministro dizer alguma vez que ia desistir, ou que ia sair, ou que ia abandonar as suas funções? Eu não ouvi. O que os portugueses podem estar seguros é de que o Primeiro-Ministro foi designado para exercer o seu mandato de 4 anos e, com certeza, nunca passou para a cabeça outra coisa, vai cumprir esse seu mandato. Depois ocorrem eleições e o futuro a Deus pertence. E eu não às eleições? É uma decisão que compete ao partido, não compete às pessoas em particular. Está disponível. E como eu lhe disse há pouco, aqui não vou pronunciar sobre matérias partidárias. Eu não lhe perguntei ainda qual é o seu partido, não lhe perguntei se o senhor se vai ou não candidatar a algum cargo dirigente do seu partido. É matéria que cada um decide como entende lá no seu foro muito, muito pessoal. O encontro entre José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi não deverá realizar-se antes dos finais de fevereiro. É a previsão da UNITA, que reafirmou não querer Portugal entre os contribuintes para as forças das Nações Unidas em Angola, pelo menos enquanto o caso das OGMAs não for esclarecido. São declarações feitas esta tarde pelo representante do Galo Negro em Lisboa, durante uma cerimónia de evocação da chamada Sexta-feira Sangrenta. Um minuto de silêncio pelas vítimas do alegado massacre dos Bacongos. 2 anos depois da chamada Sexta-feira Sangrenta, a Associação dos Angolanos Sobreviventes reúne o seu Estado-Maior para a UNITA para relembrar a data. Uma cerimónia religiosa que acabou em discurso político. Hoje estamos aqui a celebrar 2 anos da Sexta-feira Sangrenta. Mas não fizemos uma semana que o Ricardo Melo foi assassinado. Mas afinal vamos para onde com este país? Segundo o porta-voz da UNITA, o próximo encontro entre Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi deverá ser nos finais de fevereiro, mas ainda há muitas arestas por limar. Há riscos e eu posso dizer-lhe que, sem dúvida, o esbater destes riscos poderão levar a um mais rápido aproximar deste encontro. Os riscos são, sem dúvida nenhuma, a chegada de capacetes azuis a Angola, o fim das violações, a saída dos mercenários. Uma coisa é certa, a UNITA não quer Portugal na lista dos países que devem integrar as forças da UNAVEM 3, enquanto não ficar esclarecido o caso da OGMA. A UNITA tem acusado a África do Sul de fornecer mercenários para as fileiras do exército angolano, uma acusação recusada pelo governo sul-africano. Em entrevista à SIC, o ministro Pico Botha diz que Pretória não pode impedir a circulação de indivíduos para além das fronteiras sul-africanas. O ex-chefe da diplomacia sul-africana diz que ninguém acredita que o governo de Pretória esteja envolvido no negócio dos mercenários. It's not the government's mistake.
You might also have Portuguese citizens fighting in places of the world, or Americans. But not organized as a company. No, but the South African government is not organizing. We've made it clear already in my days that we are against, and to the extent that they contravene laws, they will be prosecuted. They will be prosecuted. But it's not an easy thing to make a law of such a strict nature that you prohibit the movement of people, because they sign up not to make war, they sign up as engineers to go and look after water pumps. And that is not so easy to prosecute a man who wants to go and work in another country as an engineer or as a truck driver. Pico Bota está confiante na paz moçambicana e acha que muitos portugueses vão começar a passar a fronteira. I believe, of course, once Mozambique gets off the ground, that quite a number of our Portuguese friends might decide to move back to Mozambique. On the other hand, they can do business there from South Africa. But certainly, Portuguese expertise. Our Portuguese friends are the ones who know Mozambique and Angola. Após a derrota nas primeiras eleições sul-africanas, o Partido Nacional trabalha agora para uma maioria em 99 e aposta na população negra. This first election was in a very large measure an election in which our black compatriots feel and felt that they were liberating themselves, that their liberation, their freedom have at last come. Once liberation has been achieved, the people, our black compatriots, will start asking piercing questions, critical questions about housing, jobs, crime, stability, violence, greater security. These are the matters that will come forward. And then we hope that the policies of the parties will then be judged on merit and not anymore on the anger of the past, not anymore on the burden, in terms of the burden of apartheid. Monsenhor Gayot celebrou hoje a sua última missa na Catedral de Évreux. O bispo francês foi afastado há cerca de 15 dias pelo Vaticano, que não gosta do discurso demasiado liberal daquele a quem chamam o Bispo Vermelho. A última missa do Bispo Vermelho, Jacques Gayot, ousou desviar-se do discurso oficial da Santa Sé sobre a vida privada dos católicos. Tinha ideias demasiado próprias sobre contracepção, homossexualidade e divórcio, mas a gota de água foi quando Gayot resolveu contestar o celibato dos padres. O Vaticano não gostou e demitiu-o. O bispo francês esteve 13 anos à frente da Diocese de Évreux e hoje milhares de católicos foram até lá para ouvir o seu último sermão e manifestar o seu apoio. Tantos milhares que nem couberam na Catedral de Évreux. Monsenhor Gayot foi transferido para uma diocese inexistente, mas prometeu continuar a lutar pelas suas ideias. Despe e siga, o princípio que norteou a coleção de primavera-verão da designer francesa Torrente. Se pegar, vai deixar muita gente desnorteada. Moda sem tabus. E atento ao fim do outro tabu, a informação voltará à antena da SIC logo que Cavaco Silva convoca os jornalistas para São Bento. Ou então, no primeiro jornal, à 1 da tarde. Até amanhã, boa noite.